Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Aprovação em Foco. Este primeiro vídeo nós iremos tratar sobre o assunto de inequações de primeiro grau. Para realizarmos e resolvermos exercícios que envolvam esse conceito, eu fiz uma lista de requisitos básicos para que a gente possa tratar de forma bem eficiente a resolução de inequações de primeiro grau. Então, observando essa lista, nós temos que, primeiro, saber o que é uma função de primeiro grau. Também temos que saber estudos de sinais de uma função de primeiro grau e entender sobre intervalos. Então, eu vou fazer uma prévia aqui em relação a uma função de primeiro grau. Função de primeiro grau, vejam bem. Função de primeiro grau tem o seguinte formato: f de x é igual a x mais b. Quem são esses caras? Quando a gente trata de uma função de primeiro grau, o valor de a determina o coeficiente angular da reta. Porque essa expressão aqui determina uma reta. Coeficiente angular. O b representa o coeficiente linear. Então, para realizarmos o estudo dos sinais de uma função de primeiro grau, nós temos que levar em conta, basicamente, o valor da variável a, que representa o coeficiente angular. Então, vejam bem. Estudo de sinais. Primeiro, se a é maior que zero, para a gente aplicar esse conhecimento sobre as inequações, a gente vai ter uma reta nesse formato, e o que tiver acima do eixo aqui, desse eixo aqui, vai ser positivo, e o que estiver abaixo será negativo. Se o valor de a for menor que zero, o gráfico vai apresentar esse formato. E aqui vai ser o valor da raiz da função. Então, em breve, um pouco mais à frente, nós vamos resolver um exemplo que envolva todos esses conceitos. Os intervalos já caem dentro de uma resolução de inequação. O gráfico vai, se a é menor que zero, o gráfico vai apresentar esse formato. O que estiver aqui acima vai ser positivo e o que estiver aqui abaixo será negativo. Então vamos tomar um exemplo da resolução de uma inequação. Primeiro exemplo: se eu tenho x mais 3 maior que zero. Primeiro nós temos que observar a estrutura da inequação. Era uma inequação, a estrutura da função que está aqui. Esta função aqui é de primeiro grau? Pelo visto, sim, porque o grau da variável do x está elevado à primeira potência. Então, a nossa função é f de x é igual a x mais 3. Comparando com o modelo de função de primeiro grau, a gente tem que f de x é igual a x mais b. Observando essas estruturas, qual é o valor do a aqui, pessoal? O a é o número que multiplica o x. Então, qual é o número que está aqui na frente do x? Quando o valor está oculto, ele vale 1. Agora, a gente descobriu a nossa função de primeiro grau, que é f de x igual a 1x mais 3. Então, como a nossa função tem essa cara,
Então a gente vai verificar que o valor de A é 1. Então, como A é igual a 1 e é maior que 0, a representação gráfica é essa aqui, ó. Então a gente tem que descobrir qual é o valor da raiz dessa equação. Aqui acima é positivo, aqui abaixo é negativo. Para descobrirmos a raiz dessa equação, a gente tem que pegar a função e igualar a 0. Então, segundo passo, tomar a função e igualar a 0. Então, se eu tomar x mais 3 igual a 0, aqui é uma equação de primeiro grau, eu passo 3 para o outro lado, então o valor do zero da função aqui é x igual a menos 3. E esse valor aqui vai entrar aqui, ó. Aí vem a questão dos intervalos. Como o sinal aqui da desigualdade é maior, porque é uma inequação, a chavinha aqui a bolinha que vai entrar é aberta, porque aqui é o sinal de maior. Então aqui é 3. Se aqui fosse maior ou igual, a bolinha seria fechada. Mas como é só maior, o 3 não entra como solução dessa inequação. Por quê? O 3 não, menos 3. Porque se eu substituir o valor de x por menos 3, o que vai acontecer? Menos 3 mais 3 maior que 0, aí vai dar 0 maior que 0. Isso é verdade? Não. Por isso que aqui na hora de transformar, para eu descobrir um intervalo a qual teremos a solução, a gente coloca a bolinha aberta. Então a solução já aparece aqui, ó. Primeiro passo, a gente descobriu quem é a função. Segundo passo, descobrimos o valor de A. O terceiro passo, nós tomamos a função e igualamos a 0. E achamos a raiz dela, que é menos 3. E o problema é que a gente descubra a solução para x mais 3 maior que 0. Observando aqui, o que é maior que 0? Tudo que está à direita do menos 3. Então a solução para esse problema é... Uma forma de escrever é x que pertence aos reais, tal que o x tem que ser maior que menos 3. Não é verdade? É, porque todos os números maiores que menos 3 vai satisfazer esta inequação. Se, por exemplo, a gente pegar o menos 2. Menos 2 mais 3 vai dar 1, e 1 é maior que 0. Se a gente pegar o 0, por exemplo, 0 mais 3 é 3, e 3 é maior que 0, também satisfaz. Outra forma de resolver esse problema outra forma de escrever a solução é em forma de intervalos. Solução é igual. O menos 3 não vai entrar como uma solução, aí eu coloco um colchete aberto, que vai do menos 3 até o mais infinito, também em colchete aberto. Porque a bola aqui é aberta por conta da desigualdade ser maior. Agora vamos analisar um segundo exemplo. Vamos fazer o produto entre duas funções. X mais 2 vezes menos x mais 4 é menor ou igual a 0. Então nós temos um produto de duas funções de primeiro grau. O primeiro passo é identificar quem são essas funções. As nossas funções são as seguintes. Vamos identificá-las. F de x é igual a x mais 2, a primeira. E a segunda é g de x é igual a menos x mais 4. Agora temos que descobrir o valor para ambas, para cada uma delas, do valor do coeficiente angular. No caso dessa primeira é 1, então A é igual a 1, que é maior que 0. Sendo esse valor igual a 1, então ele é maior que 0, para nós realizarmos o estudo do sinal, a nossa reta vai apresentar esse comportamento. Então vejam bem, tudo que está acima aqui desse eixo aqui é positivo, e tudo que está abaixo desse eixo aqui é negativo.
porque o valor de A é positivo, então a reta tem esse sentido. Agora vamos achar a raiz desta função, igualando-a a zero. Então fica x mais 2 é igual a zero. Como esse 2 é positivo, ele passa para o outro lado negativo. X é igual a menos 2. Como aqui o sinal é menor ou igual a zero, o valor dessa raiz aqui nessa primeira equação pode ser bolinha fechada menos 2. Por quê? Se eu colocar aqui no lugar do x o menos 2, esse cara aqui pode dar zero. Isso é verdade. 0 vezes esse cara dá zero também. E 0 é menor ou igual a zero. Então satisfaz a condição dessa inequação. O gráfico da primeira função já está feito. Agora a gente vai fazer o estudo do sinal desta outra função. Então, qual é o valor do A aqui para menos x mais 4? O A aqui é igual a menos 1. E menos 1 é menor que zero. Então, para a gente realizar o estudo dos sinais, a reta é nesse sentido porque o coeficiente angular aqui é negativo. Então, para a gente descobrir o valor aqui da raiz dessa função, nós temos que igualá-la a zero. Então, menos x mais 4 é igual a zero. Então, fica menos x é igual. O mais 4 está positivo aqui no lado esquerdo da equação, passa para o outro lado com o sinal de negativo. Então, menos x é igual a menos 4. Logo, x é igual a 4. Então, veja bem, a raiz dessa equação aqui, dessa função g de x, é 4. Porque se eu substituir aqui por 4, fica menos 4 mais 4 dá 0. 0 vezes esse cara dá 0. E 0 é menor ou igual a 0, satisfazendo essa inequação. Então aqui a bolinha é fechada com o valor do 4. Então aqui tudo é positivo, porque está acima desse eixo. E tudo aqui que está abaixo é negativo. Agora, como nós vamos estabelecer a solução dessa inequação? Então vejam bem, nós vamos pegar a primeira, vamos fazer um varal, pessoal, que é muito conhecido. Então x mais 2 é essa função, a outra função é menos x mais 4. Vamos colocar as raízes. Primeiro vem o menos 2, bola fechada, e aqui está o menos 2. Depois vem o 4 aqui mais à frente, bola fechada também. E aqui é o valor do 4. Correto? Agora vamos fazer o estudo dos sinais para esses caras. E aqui, no fim, vai ser o resultado do produto entre essas funções. Isso aqui é o resultado do produto que está descrito lá no início do problema. Produto. Esse produto aqui vai determinar a solução da nossa inequação. Então vamos lá. Para x mais 2, tudo que está à direita do menos 2 aqui é positivo. Então tudo que está à direita do menos 2 vai ser positivo. E tudo que está à esquerda dele é negativo. Só observando esse gráfico dos estudos dos sinais. Agora, para a função menos x mais 4, a raiz dele deu 4. Tudo que está à direita do 4 é negativo. Olha aqui o 4, então aqui é negativo. E tudo que está à esquerda do 4, olhando para essa função, é positivo. E como a inequação é um produto entre essas duas funções, olhando aqui, agora vamos analisar o sinal desse produto. Na multiplicação menos com mais, o resultado é menos, é negativo. Na multiplicação mais com mais, o resultado é positivo. E mais com menos é negativo. Então vejam bem, a inequação quer que os valores desse produto menores ou iguais a zero. Então vejam bem. Menores ou iguais a zero significa que é onde tem o sinal negativo. Então, fazendo a expansão aqui,
Aqui está o menos 2. Então, onde é menor ou igual a zero nesse produto? É do menos 2 para o menos infinito. É daqui para trás. Ou do 4 para o mais infinito. Olha só como a gente faz a relação da solução. Tem que ser tudo menor ou igual a zero. Se é menor ou igual a zero, o valor do produto tem que ser negativo. Então aqui está a solução. Então vamos escrevê-la. Solução. A solução é a seguinte. X, que pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 2, porque todos os x aqui são menores ou iguais a 2. X é menor ou igual a 2 ou x é maior ou igual a 4. Então está aí a representação da solução do produto daquelas funções. Agora vamos fazer um terceiro exemplo que envolve produto de duas funções. O terceiro e último exemplo, pessoal. Se nós tomarmos x mais 1 dividido por x menos 1 maior ou igual a zero. Aqui, para a divisão entre duas funções, que é o quociente, nós vamos proceder da mesma forma. Então vejam bem, vamos descobrir quem são as funções envolvidas. Vou chamar a função do numerador de x mais 1. f de x é igual a x mais 1. E a função do denominador eu vou chamar de f de x igual a x menos 1. Então, observando esse fato, nós temos que o coeficiente angular da f de x é 1. Então, a igual a 1, que é maior que 0. Então, agora a gente vai desenhar o gráfico para realizar o estudo dos sinais. Como o a é positivo, o sentido do gráfico é nesse aqui. Tudo que está acima desse eixo é positivo, tudo que está abaixo é negativo. Agora nós temos que encontrar a raiz que vai zerar essa função. Então vejam bem, como? Vamos ter que igualar x mais 1 a 0. Passando esse 1 para o outro lado, fica x é igual a menos 1. Mas veja bem, como essa função está no denominador, nós podemos obter um resultado zero aqui no denominador. Então aqui, como aqui pode dar zero, esse menos 1 ele vai entrar como bola fechada. Então aqui é bola fechada no menos 1. Agora vamos observar o comportamento dessa função que está no denominador. Ao olharmos para o coeficiente angular dele, que é o valor de a gente tem que a é igual a 1 e também é maior que 0. Então o gráfico também apresenta esse estilo aqui. Então o próximo passo é encontrarmos a raiz desta função que está no denominador. Como essa função que está no denominador é x menos 1, nós temos que igualar x menos 1 a 0. Então a raiz dessa função é x igual a 1. Porque esse 1 está negativo aqui desse lado, passa para o outro lado, positivo. Porém, aqui no denominador não existe divisão por qualquer número que seja igual a 0. Então a raiz dessa função que está no denominador nunca vai entrar aqui no estudo do sinal como bola fechada, vai ser bola aberta. Por quê? Porque o 1 vai zerar o valor desta função no denominador. E jamais existe no universo da matemática algum divisível por zero. Jamais existe. Então, vamos lá. Vamos concluir esse exercício. Para concluir a solução desta inequação, a gente tem que montar o varal. Vamos colocar as funções aqui. X mais 1, x menos 1. E vamos colocar o valor das raízes. Então, quem são as raízes?
Para x mais 1 deu menos 1. Aí a gente coloca bola fechada. Aqui está o menos 1. Faz do mesmo jeito que nós fizemos anteriormente. E para o x menos 1 aqui, a raiz deu 1. Então 1 vem depois do menos 1. É bola aberta no 1. Agora vamos fazer os estudos dos sinais. E no fim, achar o quociente que vai nos dar a solução dessa inequação. Então vamos lá, para x mais 1, à direita do menos 1, o resultado é todo positivo. E à esquerda do menos 1, o resultado é negativo. Agora para essa função x menos 1, a raiz deu 1. Então para x menos 1, à direita do 1 é tudo positivo, conforme estamos observando aqui. E à esquerda do 1 é tudo negativo. Agora o resultado do quociente, pois a inequação é um quociente entre essas duas funções, vamos analisar aqui, tem que ser maior ou igual a zero. Então menos com menos aqui vai dar mais com menos aqui vai dar menos, e mais com mais vai dar mais. Então aqui nós temos a solução desse quociente representado aqui. Então ele quer que tudo seja maior ou igual a zero. Então, continuando, o que é maior ou igual a zero é o que é positivo. Então eu vou colocar aqui bolinha fechada no menos 1. À esquerda dele, tudo é maior ou igual a zero, não é verdade? Por quê? O quociente deu positivo. E aqui para o 1, tudo que está à direita do 1 também é maior ou igual a zero. Por quê? Porque à direita do 1 deu tudo positivo. Então essa é a nossa solução para essa inequação. Então a solução é a seguinte. Vou escrever em forma de intervalo e em forma de conjunto. X, que pertence aos reais, tal que todos os x aqui são menores ou iguais a menos 1. Por que menores ou iguais? Toda vez que na solução a bolinha for fechada, o sinal das desigualdades apresentam menor ou igual ou maior ou igual, depende da solução. Nesse caso em especial, a bolinha é fechada, então apresenta o sinal de menor ou igual. Então, complementando aqui, ou o x aqui vai ser o quê? Como a bola é aberta, o valor do 1 não vai entrar como solução. Então aqui a desigualdade é maior apenas. Essa é a forma conjuntística de escrever a solução. A forma de intervalos é daqui do infinito, do menos infinito. A solução em forma de intervalo é do menos infinito, aberto porque é aberto porque não apresenta bolinha fechada nesse ponto. Porque qualquer valor aqui que entrar antes do menos 1 não vai zerar a função x mais 1. Por isso que é aberto. Aí quando eu chego no menos 1 é fechado. Porque o menos 1 ele entra como uma solução direta. Porque ele vai zerar a função aqui x mais 1. E aqui no numerador desse quociente podemos obter o valor zero. Então, essa parte aqui, ó, que faz parte da solução, é representada por esse intervalo aqui, ó. União. Como o 1 não entra, porque ele vai zerar o denominador, a gente coloca aberto no 1 e também aberto no mais infinito. Então tá aí, pessoal, primeiro vídeo aula apresentando um assunto simples para vocês se familiarizarem com inequações. Nos próximos vídeos apresentaremos diversos assuntos de matemática que envolvam ensino básico, ensino médio, ensino superior, pré-vestibular, pré-militar também, pessoal. Então eu agradeço a atenção de vocês. Sucesso aí nos estudos. Qualquer dúvida, mandem mensagem
mandem mensagens nos comentários. Se inscrevam no canal se gostou e dê um like nessa aula para que esse canal cresça e a gente expanda a difusão de uma aula de matemática de qualidade para vocês. Um grande abraço e até mais. Muito obrigado.